Muito boa tarde a quem está na mesa aí também, muito boa tarde, e aqueles que nos assistem também. A gente tem falado bastante aqui sobre essas seguidas elevações na taxa de juros, os impactos que a gente acaba percebendo na economia, principalmente porque com o crédito mais caro, os empresários acabam pensando aí 2 vezes antes de fazer qualquer movimento, qualquer investimento, e isso acaba mexendo, impactando com o crescimento da atividade. O Banco Central ele sinalizou hoje uma taxa mais alta, falou que busca um cenário mais contracionista, inclusive a gente repercutiu isso na ata do Copom. Eu queria saber qual que é a sua visão para esse cenário de juros mais altos, cenário de crédito, quais os impactos que a gente pode esperar com tudo isso aí na sua visão? Eu estava assistindo vocês aqui, e, em linhas gerais, concordo com a opinião de vocês. O Banco Central, na minha opinião, na próxima reunião, que é 1º de fevereiro, ele vai aumentar a Selic mais 1,5, né? E é bem provável, eu acredito, que durante o ano de 2022, essa Selic fique lá em cima. Eu já não estou acreditando muito também, como estava falando o Cabral, de que haja, a partir do meio do ano, uma redução da Selic. E, sem dúvida nenhuma, esse cenário leva a um PIB mais contraído ainda, né? Eu entendo que é um remédio amargo. O Banco Central, a gente percebe que ele, e a partir de 2021, efetivamente, ele é independente, né? Pelo menos os mandatos são em períodos diferentes, mas, de qualquer forma, o Banco Central não está acelerando a taxa, porque se você quiser segurar totalmente a inflação, um cálculo que foi feito, uma Selic a 13% você segura. Agora, o Banco Central está sendo gradual, né? E vai continuar nessa toada, mas eu volto a dizer aí que concordo com o que o Cabral está dizendo. Eu acho que a perspectiva para 2022 é que essa taxa fique lá em cima, 12, 13, por aí. E o momento também preocupa, não só no Brasil, né? Nós estamos aí com as economias da Europa, Estados Unidos, com uma inflação muito alta. Eles são uns países já desenvolvidos, uma estrutura econômica com todos os pilares funcionando, que não é o nosso caso aqui, né? Ainda que o Banco Central e a economia brasileira está tomando algumas atitudes contracionistas, acredito que não dá para ser diferente, que acho que o pior de todos os males é a inflação, principalmente para o assalariado e para a população em geral. Agora, tem um preço a pagar, a gente sabe. Agora, eu não tenho visto medidas semelhantes, ainda que com economias mais estruturadas, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Isso, por tabela, pode nos continuar prejudicando o próximo ano inteirinho, né? Eu acho que, como um primeiro cenário geral, eu vejo dessa forma aí. Gani, Cabral, vocês têm perguntas para o Roberto? Eu tenho sim. Roberto, um aumento da Selic ou uma diminuição da Selic não necessariamente significa um aumento ou uma redução na mesma magnitude no crédito pessoa física, pessoa jurídica. Vocês têm aí essa estimativa do quanto que sobe a Selic, o quanto que sobe em média a taxa do crédito na pessoa física, o quanto que cai a Selic, o quanto que reduziria a taxa no crédito pessoa física e pessoa jurídica? Vocês têm algum tipo? A minha pergunta é muito igual, então só vou fazer um pequeno complemento. Por que nós demoramos tanto a sentir essa mudança? Porque quando o Banco Central cai os juros, demora tanto a chegar no consumidor final e se chega. Só para complementar a pergunta do Gani. Não, são questões importantes. Nós acompanhamos a questão da inflação, dos juros,
há mais de 25 anos. E desde a implantação da Selic, realmente o acompanhamento não é simétrico, aumentou Selic, aumenta juros. Normalmente o mercado antecipa o aumento dos juros, então o mercado, nós já estamos com um nível de juros bastante alto. Então, normalmente o mercado antecipa os juros e a Selic vem depois, né? Da mesma forma, no momento que nós tivemos uma situação um pouco melhor da inflação, o mercado vai refletir a questão dos juros com uma certa antecedência da Selic. Vocês estavam comentando no programa, um pouco antes, uma questão importantíssima quando a gente fala da estrutura econômica do Brasil, né? Eu realmente acredito que o grande problema do Brasil é o tamanho do Estado, e vocês estavam falando isso. É totalmente desproporcional. E nós temos um agravante aqui no Brasil. Nós temos um regime que se chama presidencialista, mas não é. Porque, na verdade, quem manda é o Congresso, né? E você tem o nosso presidente, aqui não estou discutindo nem A, nem B, nem C, estou discutindo fatos. Ele não tem uma base parlamentar. Eu sei que até então, nos governos anteriores, era tudo questão de troca, né? Toma lá da cá. Que é péssimo também, e nós sabemos que não funcionou. E não funciona, a não ser em prejuízo do povo. De maneiras que essa é uma dificuldade adicional, mas, na verdade, tudo passa pelo Congresso. E nós temos um agravante aqui no país, o Supremo Tribunal Federal, que está muito além do que ele deveria fazer, muito além dos seus direitos constitucionais. Então, isso é um desarranjo muito grande, talvez nos deixe um pouco mais calmos. Se a gente olhar a situação mundial, ela é muito semelhante. Ainda recentemente, eu estive participando de um seminário em Lisboa, e guardada a diferença econômica de renda, digamos, da população, mas a semelhança é muito grande. Quer com relação a essa pandemia aí, quer com relação à ingerência dos congressos, e lá é parlamentarismo, então é mais forte, é claro, lá o parlamentarismo é claro, aqui ele não é muito claro, mas é o que é. Posso fazer um comentário? Vocês sabem que o Brasil, no governo de Dom Pedro II, foi o período de governo mais estável que nós tivemos no Brasil, e era parlamentarismo, 40 anos. Interessante que a Europa copiou, porque eles estavam saindo dos reinados, copiou o parlamentarismo, está usando muito bem, e eu preferia ter um parlamentarismo no Brasil, porque você está descontente e muda. Está descontente e muda, nem que você mude 2 vezes por ano. Infelizmente, voltando à pergunta de vocês, que faz todo sentido, nós temos um tamanho de Estado absurdamente grande, e você não vê passar reforma nenhuma. Não passa por causa do governo, ou, na verdade, não passa por causa dos interesses. Não passa por causa dos interesses políticos que sempre no Brasil, infelizmente, está acima do povo. Esse é um grande erro. Por isso que eu disse, eu sou a favor do parlamentarismo, que mais facilmente você derruba o Congresso, vota de novo, até a gente aprender, né? Mas, infelizmente, não é isso, e a grande desproporção do Estado já é uma pressão gigantesca em você manter esses juros altos. E uma outra questão, apesar da independência do Banco Central, a partir de 2021, historicamente, e piorou a partir da Constituição de 88, historicamente no Brasil,
você só tem para conter os juros a política monetária. E cadê a política fiscal? Política fiscal é só aumentar imposto. Eu não sei quem que estava comentando, se o Alan, ou o Felipe, ou o Cabral, mas tá aí um monte de coisa para ser votado no Congresso e não vota, porque é tudo interesse político e não interesse do povo. Se nós tivéssemos realmente congressistas com C maiúsculo, e a maioria não é, desculpe, eu estou dizendo isso, eu sou povo e sinto isso, e o povo sente isso, porque eles só votam no interesse, quando devia votar no interesse do povo. Não importa quem seja o governo, seja A ou B, se a proposta é boa, tem que votar, porque está preocupado com o povo. Questão política, ok, não concorda com alguns pontos, isso é outra área. Mas, infelizmente, tudo para no Brasil, próximo ano é eleição, infelizmente, mais um ano de letargia, né? Eu sempre digo, viu, meus amigos, quanto mais governo, é menos democracia. E aí eu falo governo no sentido geral, né? Os três poderes. Quanto mais governo, é menos democracia. Quanto menos ingerência do governo, melhor, né? E olha, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sei que esse discurso é de esquerda, mas também a direita gosta disso, né? De ter tudo na mão, né? Mas quem perde? O povo. O povo, porque ele quer algumas coisas, mas o Congresso não vota, o Congresso não faz. Reforma administrativa, que é coisa mais absurda, por que não está votado? E está lá agora na Câmara, e não sei se a toque de caixa pode sair um monstro aí também, porque sempre eles impõem, colocam porcarias no meio, né? Olha, gente boa, eu nem sei se eu respondi, porque acabei me animando. É muito bom aí vamos chamar assim, desabafo, né? Eu concordo com você. E, Cabral, você me permite, ô Felipe, emendando aqui uma outra pergunta, e o que fazer diante dessa situação, Roberto, para desmontar todo esse fisiologismo, diminuir essa máquina e aí a gente poder ter um juros menor no país? Ainda que a nossa democracia seja relativa, eu só vejo o caminho através da democracia. E isso no Brasil, porque nós temos uma população, infelizmente, não posso dizer que é culpa da maioria da população, que não tem uma cultura suficiente, só com educação, educação e educação. Então, cabe a nós, e vocês, como eu também, temos responsabilidade nas nossas participações, de ser claro, de colocar os pontos, de divergir daquilo que não está fazendo sentido para nós. Isso é democracia. E quanto mais, eu acho que a população já está melhor do que alguns anos passados, mas ainda tem um espaço muito grande. Eu também, como vocês, sou da área econômica, e até tenho um livro com a minha esposa sobre educação financeira na família. E a gente percebeu, na elaboração do livro, com as pesquisas que nós tivemos que fazer, que, de maneira geral, a população, de uns 10 anos para cá, melhorou um pouco no aprendizado da questão econômica. Veja que o Brasil, infelizmente, só agora está entrando no currículo escolar, eu acho que é no Fundamental 2 ou no ensino médio, uma matéria sobre, não é economia, sobre finanças, sobre entender um pouco o dinheiro. Olha, a maioria dos países do mundo desenvolvidos, e não só os desenvolvidos, na Ásia, a China, Fundamental 1, ele já tem aulas para noção de moeda, noção de fazer troco, noção de crédito, tudo falado de uma forma bem simples. Mas o Brasil nunca teve, está começando agora. Então, infelizmente, é um processo longo. Eu não acredito em ruptura, porque eu acho que isso acaba destruindo mais ainda esse país, que é um país maravilhoso. E
apesar dos pesares, você conta no dedo os países no mundo que têm uma área agriculturável como a nossa, só são 5 que tem, metais são pouquíssimos que tem, e população grande são pouquíssimos que tem. Esses têm muito mais potencial para darem uma virada. E o Brasil tem. Agora, infelizmente, o processo é longo e nós vamos continuar aprendendo com os erros, porque a gente vota, infelizmente, a eleição o ano que vem, nós vamos ver um monte de carinha repetida. É só que isso aí é tudo figurinha carimbada negativa, né? Quando a gente juntava figurinha. Acho que vocês nem juntaram figurinha. No meu tempo tinha. De craque, de futebol. Eu era criança, tinha muita figurinha. Então você é da antiga também, é isso? Nos 90, né, Cabral? Não é muito... Deixa eu tirar uma dúvida agora com ele. No meio ali de setembro, o governo aumentou ou criou, eu não lembro agora ao certo, o IOF para o crédito, que teoricamente dura até 31 de dezembro. O objetivo lá era arrecadar algo próximo de 2 bi para o Auxílio Brasil, auxílio, sei lá, esses auxílios emergenciais. O Brasil tem um defeito absurdo de tudo que aumenta não cai. Você acredita que esse IOF na virada do ano desaparece, já que teoricamente arrumamos uma fonte para o Auxílio Brasil? Ele veio para ficar e, em paralelo, o governo deve ter conseguido, quer dizer, ainda não acabou o ano, né? Ainda falta alguns dias por ano, mas os dados que vocês já têm, acha que ele consegue esses 2 bi que ele esperava? Eu não acredito que cancele esse IOF, e se ele cancelar, vai criar um outro mecanismo. Infelizmente é isso. Nós temos no Brasil aproximadamente 90 tributos entre contribuições, taxas, etc. É um absurdo. Aliás, aquele que tem negócios no Brasil é um herói. Porque viver nesse clima é dificílimo. Você pega uma carga tributária. Olha, eu falo de um país comunista, tudo centralizado, a China, é 26%. Você pega a carga tributária dos Estados Unidos, 26%. Você pega a carga tributária do Brasil, 35%, 36%, fora a complicação. Porque nós temos 90 itens e o controle, todos os governos, não é esse, todos, passaram para quem? Para quem é do negócio. Ele tem que controlar, ele é o responsável, se ele errar, ele paga, se ele não errar, ele paga também, porque está cheio de erro no processo. Então, o tributo é outra coisa complicadíssima nesse país. Então, infelizmente, a reforma, vocês falaram do imposto de renda, não foi votado. Eu não estava de acordo também com essa reforma, porque no final... o bojo é uma simplificação, alguma simplificação iria acontecer, mas no fundo, vai aumentar a carga tributária. Como é que você faz uma discussão de reforma tributária, reforma fiscal, e os mais importantes não são ouvidos? Mais importantes é quem tem os negócios, quem tem os serviços. Esses não são ouvidos. Quem que faz as leis? É lá o Congresso Nacional que faz conforme as pressões. E nós sabemos que os funcionários públicos têm uma pressão muito grande. Não sou contra funcionário público, já fui funcionário público, tem funcionário público muito bom, mas eu diria que no quadro brasileiro você pode... e aí eu falo tanto dos 3 poderes, como nos 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal, legislativo, executivo e judiciário. Você tem funcionários públicos, sempre tem os bons, mas você tem uns 30%, e olha, eu estou sendo benéfico, eu estou sendo benevolente, não benéfico, nesse número, que é mais do que isso.
você pode dispensar quem não vai fazer diferença nenhuma e vai melhorar o serviço. E prejudica aqueles que realmente são funcionários públicos que trabalham direito. Infelizmente. Esse tudo é o tamanho do Estado brasileiro. Como é possível você ter um Congresso Nacional em que um deputado tem 25 assessores, em que um senador tem mais de 30 assessores, em que o custo de um deputado no Brasil é 8 vezes mais do que o custo em moeda forte da Inglaterra, por exemplo, que não é nenhum grande exemplo de economia bastante liberal. Como é que pode? Só essa questão dos assessores, e que não estão só no nível federal, está no estadual, estão nas câmaras municipais. Isso não é democracia, porque, na verdade, ele define os assessores, quem é eleito, e esses caras vão fazer o quê durante 4 anos? Ou 8 anos, no caso do Senado? Vão trabalhar pela reeleição. Então, uma medida excelente que poderia acontecer numa reforma política é reeleição uma vez só. E eu não estou falando do executivo, estou falando do legislativo. Depois tem que ter um interregno de pelo menos um mandato para depois se candidatar de novo. Isso mudaria muito. Mas, infelizmente, quem toma a decisão? Congresso Nacional. Nesses casos também. Eles não têm nenhum ânimo para mudar coisa nenhuma nesse sentido. Salário do judiciário. As pessoas mais ricas desse país, dizem 1% ou 2% da população. Os mais ricos são funcionários públicos e são funcionários do judiciário e do legislativo. Claro que não são todos. Tem uma quantidade muito grande que ganham o simples. Mas, infelizmente, isso faz a diferença. Isso aumenta esse tamanho do Estado e aumenta a ineficiência do Estado. Então, a mudança que nós temos que fazer é muito grande, mas desistir jamais. E vamos falando e vamos questionando. Quanto mais falarmos, você vai conscientizando a população. Na próxima eleição, eles já vão pensar um pouco nesses aspectos. Opa, por que ele tem 10 assessores no caso da Câmara Municipal, ou 25 no caso das câmaras, das Assembleias Legislativas, Senado mais de 30 e assim por diante. Fora as outras benesses, hein? Então, tudo isso faz com que a nossa democracia seja realmente relativa, né? E bem relativa. Mas, ok, ainda a solução é pela democracia. Ô, Roberto, eu tenho uma pergunta aqui para você, porque a gente estava falando bastante sobre a Selic e também a perspectiva do ano que vem, chegar a 12%, 13%, só que, olhando no retrovisor, a gente estava no começo do ano com uma Selic de 2%, né? E agora 9,25% é uma quantidade muito grande, né, de variação num curto espaço de tempo, a gente pode dizer desse jeito. Eu queria saber como que você vê esse impacto, né, da Selic sair de 2% para 9,25% nesse curto espaço de tempo, quanto que isso acaba penalizando também nessas estruturas de crédito, na tomada de crédito, nos investimentos, em vários setores, inclusive, né? Isso prejudica essa questão do crédito, Roberto? Sem dúvida nenhuma. Prejudica em todo sentido. Nós estamos vendo aí o PIB que vocês estavam comentando, está murchando já nesse ano de 2021 e vai ficar murchinho em 2022 e talvez até num patamar recessivo, né? Como a gente já tem visto várias estimativas aí. Mas, com relação ao crédito, o crédito brasileiro, se você pegar todo o volume de crédito, é alguma coisa como 55% do nosso PIB, 3,5 trilhões de reais, metade é pessoa física, metade é pessoa... metade é livre e metade é gerenciado pelo governo. E se você pegar no livre,
a pessoa física tem um pouquinho mais, no 1,7 trilhão, a pessoa física tem um pouco mais em volume do que a pessoa jurídica. Se você olhar esses números e comparar com as economias desenvolvidas, o volume de crédito na economia brasileira é baixo. Você pega um Chile, 80. Você pega países da Europa, Estados Unidos, é muito mais que 100% o volume de crédito da economia. O crédito não é mau. Agora, as limitações no Brasil é que nós temos pouca concorrência, nós temos, infelizmente, um tamanho gigantesco do governo, que você precisa deixar o juro, a Selic lá em cima para segurar, e o próprio juros no mercado é inibidor, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E olha que nos últimos tempos, os juros da pessoa jurídica estão um pouco mais comportadinho. Mas na pessoa física, é inadmissível você ver a questão do cartão de crédito a 13%, 300% ao ano. Quem entra no rotativo é para morrer financeiramente. Ou ele fecha a loja e abre outra, se desse para fazer, né? Então, esse é o cenário, tem espaço para crescer, desde que a economia volte minimamente a uma normalidade. É difícil uma normalidade no Brasil, volto a dizer, com o problema que nós temos do tamanho do Estado. Eu diria que a grande luta que nós temos que ter é para diminuir o Estado. Quanto menos Estado, melhor para a economia. E eu não estou dizendo desgoverno, absolutamente. O governo... por que o governo tem que ter indústria? Não tem. Ele tem que regular e ajudar o mercado a que tenha concorrência. É isso que tem que fazer o governo. E não ter um monte de estatais, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, como o Congresso, a mentalidade é do toma lá da cá, deixa eu colocar as pessoas do meu interesse nessas empresas. E aí, como é que eles decidem? Não decidem pelo resultado melhor da companhia, por um produto melhor, não. Eles decidem de outra forma, que só prejudica a própria empresa, a própria Petrobras. Eu não sou contra a privatização da Petrobras, não. E acho, olha, tem funcionários muito competentes na Petrobras. Vocês estavam até falando de Petrobras, né? Tem funcionários muito competentes na Petrobras, parte técnica é muito boa, só que, infelizmente, nós vimos aí, historicamente, a ingerência política quase mata a empresa, quase morreu. E agora precisou vender um monte de coisa. Nós estamos pagando o erro de governos passados, que o preço da gasolina também é esse preço que está sendo cobrado, fora o problema internacional do petróleo, fora isso, mas também tem esse preço, né, que nós estamos pagando. E é sempre nós que pagamos. Isso que cansa, e a gente precisa ser um pouco mais veemente naquilo que a gente está precisando mudar nesse país. Eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, pedir para você deixar aí suas considerações finais e faço minhas as palavras aqui de todo mundo que está mandando no chat aqui, que o pessoal está gostando bastante da conversa, falando que é aula, falando que você tem uma visão muito boa aí, falando que você é muito bom e que votaria em você para presidente, inclusive o nosso telespectador. Nossa. E o MPK falou, só ouço verdades. É muito bom a gente ter esse feedback e ver que a nossa audiência está gostando da conversa. Mas pelo tempo aqui, eu peço só para você deixar suas considerações finais, já agradecendo muito a sua participação aqui com a gente. Fiquei muito contente de participar com vocês. Importante que aquilo que eu estava assistindo antes de entrar no programa é o que eu penso, é o que vocês estavam comentando. Então, nós estamos em linha. Não estou falando nada de novo. Eu sei que ninguém é unânime em coisa nenhuma. E eu não tenho razão em tudo que falo. Absolutamente nem quero ter.
Mas o importante é o debate, colocar as coisas. Essa soma no debate é muito positiva, desde que tenha o propósito de fazer o melhor, né? E eu sei que muitas vezes isso que eu andei falando não é muito palatável aí para a filosofia de esquerda. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, já comentei isso, e eu acho que você pode pegar algumas coisas que tem boas, tanto na esquerda e na direita, fazer uma boa discussão, desde que seja na melhoria do nosso povo. E nós temos espaço para melhorar muito esse país. Eu quero agradecer novamente, e eu me senti muito bem nesse bate-papo, e desculpe se eu exagerei em alguma consideração aí, hein? Desculpe. Bastante aqui sua participação, gostamos bastante também desse bate-papo e já fica a porta aberta aí para as próximas vezes. Um abraço, ótima semana para você, até mais. Feliz Natal a todos. Valeu. Você também, um abraço. Tchau, tchau.